Questão 30. Abre aspas. Próximo da igreja dedicada a São Gonçalo, nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram o vice-rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular, exercício violento e pouco apropriado, tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal, e nem não deixou de ser impressionante ver, numa igreja, padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados e a gritar a plenos pulmões: Viva São Gonçalo do Amarante! Continuando o enunciado. O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida em Salvador, em 1717, demonstra dificuldade. Solução. Conforme o texto, aspas, não deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados e a gritar plenos pulmões: Viva São Gonçalo! Assim, o viajante francês demonstra dificuldade em entendê-la, porque, como outras festas religiosas do período colonial, ela seguia os preceitos católicos da hierarquia? Não seguia. A alternativa A é falsa, porque essa festa não seguia os preceitos adivinhos da hierarquia católica romana. Alternativa B. A pergunta é se ela demarcava a submissão do povo à autoridade, se ela servia como uma demarcação dessa submissão. Também não. As pessoas estavam dançando misturadas, com escravos, com senhores, etc. Então a alternativa D é falsa, porque ela não demarcava a submissão do povo à autoridade constituída. A alternativa C também é falsa, porque essa festa não definia o pertencimento dos padres às camadas populares. Alguns padres podiam até pertencer às camadas populares, mas outros não necessariamente. E isso também não aparecia nessa festa. A alternativa E também é falsa. Ela não servia para harmonizar as relações sociais entre escravos e senhores. Quer dizer, as relações continuavam as mesmas. O momento da festa era um momento especial. Especial por quê? Porque ali se compartilhava uma devoção religiosa. Então a alternativa D é verdadeira, porque afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção. Vale, portanto, a opção D. Questão 31. A questão 31 apresenta uma charge em que um feijão não transgênico, um vegetal não transgênico, fala com um outro transgênico. Ele diz:
Ó transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinham inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? O transgênico responde: Ah, não estou sabendo. Na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em alternativa A: expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Alternativa B: modernização técnica do território com redução do nível de emprego formal. Alternativa C: valorização de atividades de subsistência com redução da produtividade da terra. D: desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação da concentração fundiária. Alternativa E: melhora da qualidade dos produtos com retração na exportação de produtos primários. Solução da questão 31. A introdução das sementes transgênicas trouxe uma modernização. Veja a alternativa B. Trouxe uma modernização do território, mas não ocasionou redução do nível de emprego formal, já ocorrida com outras tecnologias. Não contribuiu a introdução das sementes transgênicas, não contribuiu para a valorização de atividades de subsistência, nem com a policultura, como está na alternativa C, mas com a monocultura, com as grandes plantations. E se observa um crescimento na exportação, não uma retração da exportação, mas um crescimento na exportação de produtos primários, de grãos, e não uma retração, como está na alternativa E. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente na expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Vale, portanto, a alternativa A. A próxima questão trata da composição da população brasileira por faixas etárias em 1991 e em 2010. Ela apresenta 2 quadros, cada um deles com 4 gráficos. Observe esse quadro pequeno em cima. É o primeiro quadro que ela apresenta. É a composição da população residente urbana por sexo,
segundo os grupos de idade. Quer dizer, são gráficos por sexo, por faixa etária e na área urbana, em 91 e 2010. Observe os gráficos. Na cor mais escura, são dados de 91. Na cor mais clara, é o gráfico de 2010. São os gráficos de 2010. Vamos primeiro interpretar esses gráficos. Observe que, primeiramente, eles parecem simétricos. Não são exatamente simétricos, mas são aproximadamente simétricos. Note, por exemplo, na parte inferior dessas 4 linhas, elas são simétricas. Essa primeira faixazinha, de 0 a 5 anos, você tem, na parte dos homens, que aproximadamente um pouco menos de 6% é constituída por homens, a população urbana, na faixa de 0 a 5 anos. E por mulheres, um pouco menos, quase a mesma coisa, mas um pouco menos. Então, nessa parte, eles são quase simétricas. E o mesmo acontecendo com o restante dos gráficos. Veja que na linha horizontal, nós temos os percentuais relativamente ao total da população brasileira. E na linha vertical, no eixo vertical, nós temos as faixas etárias, de 0 a 5 anos, é a primeira faixa, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 20, etc. São faixas de 5 em 5 anos. Vamos ler um pouco esse gráfico. Observe esse retângulo amarelo. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que a população urbana de mulheres, do lado direito, mulheres. População urbana de mulheres. No ano de 2010, essa linha mais clara é 2010. No ano de 2010, na faixa de 0 a 5 anos, fazia um percentual de 3,5% aproximadamente. É um pouco abaixo de 4%, né? Observe. Então, esse era o percentual da população urbana de mulheres na faixa dos recém-nascidos até 5 anos. Depois você tem essa faixa azul, também é referente às mulheres. O que é que ela diz, essa faixa azul? Ela diz que na faixa de 25 a 30 anos, havia um percentual de aproximadamente 5%, um pouco menos, de mulheres residentes nas cidades, com residência urbana. Note que nesse ponto aí, os dados de 91 e os dados de 2010 se igualam, né? Praticamente a mesma coisa, a interseção das duas curvas. O que não acontece, por exemplo, na faixa dos 0 aos 5 anos. Você veja que no gráfico mais escuro, 91, o nascimento era maior que em 2010. Note que a linha escura, na faixa de 0 a 5, ela está mais afastada do zero. Está entre 4 e 6, mais próximo do 6.
Já em 2010, que é a linha mais clara, indica que o nascimento foi menor, tanto de mulheres, do lado direito, quanto de homens, do lado esquerdo. Quer dizer, que gira em torno de menos de 4% da população. Então, você vê que esses gráficos, eles oferecem essa comparação, a possibilidade de fazer essa comparação. Quer dizer, na faixa de 25 a 30 anos, o percentual de mulheres ou de homens, o percentual da população urbana, eles eram iguais, tanto de mulheres quanto de homens. E o nascimento, eles eram diferentes, né? Um pouco diferente, não muito, um pouco diferente. Mas era maior em 91, o gráfico está mais afastado do zero, do que em 2010, o gráfico está mais próximo do zero. O zero está nesse eixo central vertical. Do lado dos homens, vejamos, esse retângulo vermelho, o que é que ele indica? Indica que o percentual da população urbana de homens na faixa de 10 a 15 anos, em 1991, um gráfico mais escuro, 91, era em torno de 6%, um pouco menos. Lá aquela faixa verde, lá em cima, é a faixa dos 70 a 75 anos. Então, está do lado dos homens, do lado esquerdo. O que é que indica? Indica que em 91 havia um percentual muito baixo, em torno de 1%, observe, pouco menos de 1%, de homens na população urbana de homens entre 70 e 75 anos, em 91, era de aproximadamente 1% da população brasileira. Um pouco menos, talvez. E muito próximo da linha mais clara também, é 2010. 2010, talvez um pouquinho maior, 1%, digamos. 1% da população urbana brasileira, de homens, era de 70 a 75 anos. Questão 32. Então, como dissemos, a questão 32 vai apresentar dois quadros com a composição da população residente urbana e rural, por sexo, segundo os grupos de idade no Brasil, tanto em 91 quanto em 2010. Esse é o primeiro dos quadros. Vejamos o segundo quadro. Continuando o enunciado da questão. Então temos aí o segundo quadro, composição da população residente rural. O primeiro quadro era a população urbana, rural por sexo, segundo os grupos de idade, em 91 e em 2010. A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram quer dizer, como é que a demografia brasileira, a população brasileira, evoluiu, se transformou de 2010, aliás, de 91 até 2010.
comparando a área urbana, a área rural, etc. Então, a interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstram um ou uma alternativa A. Demonstram uma menor proporção de fecundidade na área urbana. Então, teremos que comparar a área urbana com a área rural e ver o que acontece na faixa de 0 a 5 anos em um e no outro, né? Para saber se é verdadeiro ou falso. B. Esses gráficos demonstram uma menor proporção de homens na área rural. Então, nós temos que ir ao gráfico da área rural e verificar o gráfico, ou os gráficos relativos aos homens e os dois gráficos relativos às mulheres, na área rural. Terá que ser o gráfico relativo à área rural. C. Aumento da proporção de fecundidade na área rural. Então, temos que ir para os gráficos da área rural só e ver se houve um aumento de 91 a 2010 na proporção da fecundidade dos nascimentos. Então, temos que observar a faixa de 0 a 5 anos na área rural. Alternativa D. Queda da longevidade na área rural. Então, temos que ir para o gráfico da área rural e comparar se de 91 a 2010 houve um aumento ou uma queda da longevidade. Ou seja, aquelas faixas de pessoas idosas, de 70 anos para cima, 65, acima de 75, acima de 70, etc. A alternativa é queda no número de idosos, quer dizer, a mesma coisa, né? Longevidade, expectativa de vida, né? Então, queda do número de idosos na área urbana. Então, na área rural, a alternativa D. Na área urbana, a alternativa E. Houve um aumento de expectativa de vida ou uma queda de expectativa de vida na área rural e na área urbana. Nós vamos ver que a resposta correta é a alternativa A, mas vamos examinar cada uma delas, começando pela alternativa B. Os gráficos demonstram menor proporção de homens na área rural. Então, aí está o gráfico da área rural, ou aí estão os gráficos da área rural. Observe bem e veja que eles são simétricos. Tanto o lado dos homens como o lado das mulheres, as figuras são iguais, são simétricos. Você veja que na faixa de 0 a 5 anos, do lado dos homens, na linha mais escura, está mais próximo de 6 do que de 8. Aqui, do lado direito, as mulheres também. Quer dizer, a proporção de nascimento de homens e de mulheres são iguais no ano de 91. No ano de 2010, também. Veja que eles apontam para 4% da população, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres. E isso acontece em todo o gráfico. Quer dizer, o gráfico que mostra os percentuais dos homens
nas várias faixas etárias, eles são exatamente iguais aos percentuais das mulheres nas mesmas faixas etárias. Então, essa alternativa está errada. Não, a proporção de homens não é menor do que a de mulheres. As proporções são iguais. O exame dos gráficos da área rural mostra uma simetria entre os ramos esquerdos e direitos. A alternativa B é falsa. A alternativa C também é falsa. Ela diz: os gráficos mostram um aumento da proporção de fecundidade na área rural. Então, nós vamos à área rural. Aí está o gráfico da área rural. Nós destacamos em amarelo a faixa de 0 a 5 anos, que indica exatamente os nascimentos, a fecundidade. Aí a opção diz que houve um aumento na fecundidade na área rural. Ora, o gráfico de 91 é o mais escuro, o 2010 é o mais claro. Você veja que o mais claro aponta para 4% nos homens e nas mulheres também. E já os dados de 91 apontam para 6%, tanto de um lado como de outro. Um pouco mais de 6%. Então, de um ano para o outro, de 91, um gráfico escuro, para 2010, um gráfico mais claro, houve uma redução na fecundidade, uma redução no número de nascimentos, redução no número de pessoas na faixa de 0 a 5 anos, tanto de homens quanto de mulheres. Inclusive, na área rural, há uma simetria total, né, na distribuição da população de homens e mulheres por faixas etárias. Então, a opção é falsa. A proporção de fecundidade está na primeira faixa etária, isto é, de 0 a 5 anos, amarela. Observa-se que, ao contrário, que de 91 a 2010, houve um decrescimento na fecundidade. A opção C é falsa. A alternativa D diz que os gráficos mostram uma queda da longevidade na área rural. Então vejamos os dados da área rural. Temos aí a composição da população residente rural. A afirmativa D diz que houve uma queda na longevidade. Então, vamos examinar os dados acima de 70 anos. Olhar o gráfico ou os gráficos, como eles se comportam acima de 70 anos. Essa faixa amarela, nós colocamos em amarela. Ora, note que a linha mais clara refere-se a 2010 e a linha mais escura refere-se a 1991. Então, de 91 para 2010, houve um aumento. O gráfico de 2010, tanto de homens como de mulheres, os dois gráficos, estão acima dos gráficos de 91, tanto de homens quanto de mulheres. Então, houve um aumento na longevidade da população, tanto de homens quanto de mulheres, nessa faixa acima de 70 anos. Então, a afirmativa é falsa.
houve uma queda, houve um aumento da esperança de vida. Os dados sobre longevidade acima de 70 anos estão na faixa amarela. Nota-se que os gráficos de 91, linhas escuras, estão abaixo dos dados de 2010, linhas claras. Assim, houve um aumento da longevidade na área rural. A opção D é falsa. A alternativa E também será falsa. Ela diz que os gráficos mostram uma queda do número de idosos na área urbana. Agora, na área urbana. Então, nós temos que ir para o gráfico, ou para os gráficos, os 4 gráficos da área urbana. Aí estão colocados. Bom, vamos observar a faixa acima de 70 anos também. Longevidade, número de idosos, esperança de vida. Então, aqui diz a alternativa é que houve uma queda na área urbana. Veja que na área urbana também acontece a mesma coisa. O gráfico mais escuro está abaixo do gráfico mais claro, nessa faixa acima de 70 anos, a faixa amarela. Então, o gráfico escuro, que é de 91, está abaixo dos dados de 2010, que são representados na linha mais clara. Então, houve um aumento de longevidade, não só na área rural, como nós acabamos de ver, como também aqui na área urbana. Então, na área urbana, o fenômeno é o mesmo. Houve um aumento na taxa de longevidade. A alternativa E também é falsa. Bom, finalmente examinamos a alternativa A, que é a alternativa verdadeira. Ela afirma que os gráficos mostram uma menor proporção de fecundidade na área urbana do que na área rural, naturalmente. Trata-se agora de uma comparação entre a dinâmica da população, a composição da população na área urbana com a área rural, uma comparação. E a alternativa diz que na área urbana, proporcionalmente, a proporção de fecundidade é menor do que na área rural. Essa opção é verdadeira. Observe os dois gráficos. Nós colocamos um abaixo do outro e temos umas linhas verticais em azul que permitem a comparação. Vejamos em cima a área urbana, embaixo a área rural. Observe essa linha mais forte, que é do ano de 91, em cima e embaixo. Nós estamos interessados na fecundidade, portanto, na faixa de 0 a 5. Essa aqui está em amarelo. Note que em cima, essa linha mais escura está um pouco abaixo de 6, enquanto que na área rural, essa linha escura, mesma linha escura, está bem acima de 6. Então, podemos já dizer que a fecundidade de nascimento de meninos em 91, na área urbana, foi menor do que na área rural. Vamos continuar nascimento de meninos. A outra linha, a linha mais clara,
2010. Em 2010, o nascimento de meninos está um pouco acima de 4% da população. Já na área rural, está exatamente em 4%. Veja que a linha mais clara, ela vai, na faixa amarela, ela vale 4 ou um pouquinho menos. Portanto, na área urbana, também em 2010, a fecundidade é menor que na área rural. Agora vejamos o nascimento de meninas, mulheres. Então, mesma coisa, quer dizer, na linha mais forte, que é 91, em cima, na área urbana, está entre 4 e 6. Mais ou menos mais próximo do 6, talvez. Já na área rural, a linha mais escura está além de 6, bem além de 6. Então, na área rural é maior o nascimento de meninas. Em 91, a linha mais clara, nascimento de meninas está abaixo de 4. E já na área rural, nascimento de meninas dá exatamente igual a 4. Portanto, em qualquer caso, a fertilidade, né, a quantidade de nascimentos na área urbana é menor do que na área rural. Colocamos os dois gráficos em paralelos para comparar as fecundidades urbana e rural. As linhas verticais em azul mostram que, de fato, cada taxa de fecundidade urbana é inferior à sua correspondente na área rural. Vale, portanto, a alternativa A. Questão 33. Platão deixou registrada a sua teoria das ideias em seus vários diálogos. Nesses diálogos ele foi construindo a sua teoria das ideias. Outros filósofos de sua época escreviam na forma de poesia ou na forma de prosa. E Sócrates, o seu mestre, não deixou nada escrito. Platão aqui colheu as ideias de Sócrates e colocou nos seus diálogos. Dentre os diálogos de Platão, há um que se chama Parmênides, que é uma conversa entre Sócrates, Parmênides e Zenão de Eleia. A teoria das ideias é o que caracteriza a essência do pensamento de Platão e tem algumas diferenças com o pensamento de Parmênides. Questão 33. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional, ideal, que está no mundo das ideias, estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, objeto concreto.
que privilegiasse essa relação, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Quer dizer, privilegiasse o mundo das ideias em detrimento do mundo concreto, do mundo sensível. Para ele, a sensibilidade não podia conduzir ao conhecimento. O que conduzia ao conhecimento era a racionalidade, a razão. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias, ou teoria das ideias, formava-se em sua mente. Então, Platão, através dos diálogos, foi colocando essa doutrina das ideias, em que o mundo ideal era o que realmente permitia o conhecimento, e não o mundo concreto. O mundo concreto, para Platão, era um reflexo desse mundo ideal. Havia para Platão um outro mundo, que é o mundo das ideias, o mundo abstrato. Esse mundo é que realmente podia ser objeto de conhecimento. E que o mundo real, concreto, era um reflexo desse mundo abstrato, desse mundo que nós dizemos hoje platônico. Então essa era a doutrina das ideias, colocada nesses diálogos. Continuando o enunciado. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Platão é do tempo, nasceu em 427 a.C. e morreu em 346 a.C. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação? Alternativa A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Não pode haver estabelecer uma relação entre razão e sensibilidade. Alternativa B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, quer dizer, uma espécie de empirismo, o conhecimento viria apenas dos sentidos. C. Atendo-se à posição de Parmênides, de que razão e sensação são inseparáveis. Ele concordava com a posição de Parmênides, que havia uma única coisa, razão e sensibilidade, razão e sensação. Alternativa D. Afirmando que a razão é a capacidade de gerar conhecimento, mas a sensação não. A sensação não é capaz de gerar conhecimento. E a alternativa é, rejeitando a posição de Parmênides, de que a sensação é superior à razão. Essa era a posição de Parmênides, que ele rejeitava. Solução da questão 33. A doutrina das ideias de Platão se baseia na existência de uma dualidade na própria realidade, que tem uma dimensão sensível e uma dimensão suprassensível. Para ele, o mundo sensível é o mundo das aparências,
onde ocorre um falseamento do ser pelas sensações. Já o mundo suprassensível das ideias é onde residem as essências de todas as coisas, cuja verdade é a ideia do bem supremo. A essência das coisas só pode ser conhecida pela razão e não pelas sensações. Portanto, a alternativa verdadeira é a letra D. Platão se situa diante dessa relação, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não é capaz de gerar conhecimento. É a alternativa D. Questão 34. Primeiro, façamos uma observação com relação ao escudo cristalino. O que significa? O escudo cristalino é o nome dado a uma formação geológica que se deu no início da formação da Terra, no período antes do período pré-cambriano, no início também da era paleozoica. Portanto, é datado dos primórdios da formação geológica da Terra. E essas rochas do escudo cristalino são as rochas intrusivas, elas são consequência do resfriamento do magma, ainda no interior do planeta. Esse resfriamento, então, gera esse tipo de rocha. Na realidade, o escudo cristalino ele é formado não só de rochas magmáticas, mas também de rochas magmáticas que se transformaram em milhões de anos, ou seja, as rochas metamórficas, e também rochas sedimentares. Então, a origem, para a gente entender bem, o escudo cristalino, a origem é essa. São rochas intrusivas, quer dizer, que se resfriam no início da formação da Terra. Questão 34. Sim, e temos que dizer também que os escudos cristalinos são ricos em minérios. Bom, questão 34. As plataformas, ou crátons, correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, do período pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. Questão 34, continuando o enunciado. As regiões cratônicas das Guianas e a sul-amazônica
tem como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por alternativa A. Destacam-se por apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro, manganês. Alternativa B. Por corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Alternativa C. Por apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Alternativa D. Por possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. E a alternativa é por serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Nós vamos ver que algumas alternativas aí, de imediato, nós podemos descartar. Vejamos. A alternativa correta, como nós veremos, é a alternativa A. A alternativa B, por exemplo, diz que por corresponder ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. O Cenozoico é a nossa era, praticamente, né? Estamos logo depois do período Cenozoico, período moderno, e que não houve essa formação de rochas nesse período, né? O período da formação das rochas é pré-cambriano, então muito mais antigo. A alternativa B é falsa. As sedes que apresentam áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. A maior planície do país é a amazônica, né? Então é falsa. O tipo de rocha cratônicas são magmáticas, também tem rochas sedimentares, mas principalmente rochas magmáticas metamórficas. Magmáticas são as intrusivas, ricas em minério. Portanto, a alternativa C é fácil ver que é falsa, né? Vejamos a alternativa D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reserva de petróleo e gás natural. É falso, né? Os terrenos ricos em reserva de petróleo são exatamente as bacias sedimentares, as plataformas sedimentares. Então a D é falsa, né? A alternativa E diz que foram esculpidas pela ação de intemperismo físico decorrente da variação da temperatura. Isso é falso. Por exemplo, os escudos cristalinos, as rochas intrusivas, elas não sofrem as modificações. As magmáticas, sim. Então, como disse, a alternativa é ser esculpido pela ação do intemperismo físico, portanto, formado por rochas metamórficas sólidas. Não é o caso, né? Também nos escudos tem rochas metamórficas, mas rochas magmáticas também, intrusivas, né? Solução da questão 34.
Primeiro, uma ligeira palavra sobre as eras geológicas. Eras geológicas. Os éons. Então, nós temos, primeiro, na classificação, o período adeano, de Hades, né? Mitologia grega. Adeano, que começa em 4,6 bilhões de anos atrás. Segue-se o período arqueano, caracterizada por grande atividade vulcânica. O arqueano, que é de 4 bilhões a 3,5 bilhões atrás. Aí mais recente vem o Proterozoico, primeira vida, quando começa a vida, né? 3,5 bilhões de anos a 541 milhões, assim, bem mais recente, né? Quando surgem as algas azuis e a produção de O2, que permitiria as células que vão respirar e usar o O2 para produzir sua energia. Depois vem o período, o éon, melhor dizer, éon, período geológico, né? Fanerozoico, que é o atual, que começa a 550 milhões apenas, 550 milhões de anos atrás, e vem até atualmente. Nós estamos considerando em termos de era, não em termos de éon, né? Nós estamos dentro do éon fanerozoico, nós estamos na era moderna. E um pouco antes, tivemos a era cenozoica. Na era cenozoica, o desenvolvimento dos mamíferos primitivos, aparecimento dos primeiros símios, grande desenvolvimento dos antropóides, o surgimento dos primeiros homídeos. E agora, no período moderno, na era moderna, melhor dizendo, né? No período quaternário, a ocorrência de glaciações, dilúvios e o surgimento dos primeiros seres humanos. Dito isto, vamos à solução 34. A formação da Terra e das rochas tem início há 4,6 bilhões de anos no período no éon ádico, que antecede o éon arqueano, que se caracteriza por intensa atividade vulcânica e o aparecimento das rochas ígneas no éon arqueano, as rochas ígneas ou magmáticas, 2 bilhões de anos atrás. E as rochas metamórficas, as que se resfriam no interior da crosta, as intrusivas, vão formar até o éon proterozoico, que antecede o período cambriano, os escudos cristalinos, que podem aflorar, que afloram, e os embasamentos cristalinos recobertos por sedimentos. E se caracterizam pela estabilidade geológica muito antiga e pela presença de minérios como ferro, alumínio, cobre, estanho, etc. Assim, a alternativa verdadeira é a opção A, por apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais como ferro, manganês, etc. Essas rochas intrusivas, elas afloram
A Serra do Mar, por exemplo, é uma manifestação desse tipo de rocha e escudo cristalino. Questão 35. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. Continuando. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais como: alternativa A, redução do custo de produção; B, agravamento da poluição hídrica; C, compactação do material do solo; D, aceleração da fertilização natural. E a alternativa é redirecionamento dos cursos fluviais. Solução da questão 36. O enunciado da questão diz que no Brasil as técnicas de irrigação produziram impactos socioambientais como redução do custo da produção. Segundo, agravamento da poluição hídrica. Quer dizer, a irrigação aumentou a poluição das águas, reduziu os custos da produção ou aumentou os custos. Promoveu a compactação do solo, a aceleração da fertilização natural ou o redirecionamento dos cursos dos rios. Então, a solução da questão 35. A irrigação constitui não uma redução dos custos, constitui um aumento no custo da produção, não uma redução. A poluição hídrica, a poluição das águas, alternativa B, é uma decorrência do uso de agrotóxicos e não uma decorrência da irrigação. A compactação do solo pode ser resultado da criação de gado. E a irrigação não constitui uma fertilização natural do solo. Então, a alternativa correta é a alternativa E. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas produziram impactos como redirecionamento dos cursos fluviais, como está na alternativa E. Questão 36. Texto 1. O texto 1 refere-se
a política e colonização no Império. Ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e trabalhadores volantes. Outros, mesmo tendo propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua existência com o assalariamento esporádico. Texto 2. Texto 2 é sobre América Latina e Caribe contemporâneos. Com a globalização da economia, ampliou-se a hegemonia do modelo de desenvolvimento agropecuário com seus padrões tecnológicos, caracterizando o agronegócio. Essa nova fase da agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Ampliou-se, assim, a ocupação de áreas agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam. Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX, quanto no contexto latino-americano do século XXI, do atual século, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, pois, alternativa A, induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades, causando o êxodo rural, uma vez que formados não retornam à sua região de origem. O êxodo rural é uma característica do século XX e do século XXI. Não é uma característica do século XIX. Alternativa B. Impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal com o objetivo de ampliar a agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo. Isso também não é observado no século XIX. Alternativa C. Ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos econômicos ruralistas produzir e impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados. Esse protagonismo do Estado refere-se ao keynesianismo, que não é também uma característica do século XIX. D. Aumentam a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação da mecanização, do uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas. Isso é a característica apenas do século XX e século XXI. E a alternativa é: desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-as a busca por melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. O êxodo rural ocorre no século XX e XXI
E no século XIX também houve êxodo para outros países, como o caso de italianos que vieram para o Brasil, por exemplo. Solução da questão 36. No século XIX, com a abolição do trabalho escravo, os trabalhadores rurais, por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e trabalhadores volantes. Já na atualidade, a nova face da agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Desta forma, devemos concluir que, tanto na Europa do século XIX, quanto no contexto latino-americano do século XXI atual, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, pois desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-as à busca por melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. Isso abrange tanto coisas ocorridas, fatos ocorridos no século XXI agora, como no século XIX. Por exemplo, a imigração dos italianos para o Brasil, quer dizer, procurando por melhores condições em outros países. E, como diz aqui, às vezes, em situações muitas vezes precárias. Então, a migração foi um fato no século XIX, mas a desorganização e a fuga para as cidades, as grandes cidades, busca por melhores condições no espaço urbano, é uma característica do século XX e do século XXI. Então, vale a alternativa E. As demais opções referem-se apenas ao século atual, portanto, não são válidas. Questão 37. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condições climáticas apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando: alternativa A, quando concentra suas atividades no setor primário, na agricultura. B, quando apresenta estoques elevados de alimentos. Ter estoques elevados torna a sociedade mais vulnerável?
a mudanças climáticas? C. Quando possui um sistema de transporte articulado, então ter um sistema de transportes articulado torna a sociedade mais vulnerável com relação ao clima? D. Quando essa sociedade diversifica a matriz de geração de energia, então produzir energia de várias fontes torna a sociedade mais vulnerável ao clima com relação às condições climáticas, energia de hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar, quer dizer, diversificar a matriz energética. É quando introduz tecnologias à produção agrícola, introduzir tecnologias à produção agrícola torna a sociedade mais vulnerável às condições climáticas? Solução da questão 37. Como está no texto, a vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Apresentar estoques elevados de alimentos, possuir um sistema de transportes articulado, diversificar a matriz de geração de energia, introduzir tecnologias à produção agrícola, não tornam uma sociedade mais vulnerável às mudanças climáticas. Por outro lado, concentrar suas atividades no setor primário, agricultura e extrativismo, torna uma sociedade mais vulnerável às condições climáticas. Vale a opção A. Questão 38. Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos, e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido: alternativa A, crescimento da carga tributária; alternativa B, o aumento da mobilidade ocupacional; C, a redução da competitividade entre as empresas; D, o direcionamento das vendas para os mercados regionais; e a alternativa E, a ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais. Solução da questão 38. A questão 38 relaciona-se com o processo de globalização iniciado no final do século XX. E dá como alternativas o seguinte: que uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido crescimento da carga tributária,
Não, porque as empresas procuram locais onde os tributos são menores. Alternativa C, a redução da competitividade entre as empresas. Não tem nenhuma influência na competitividade. D, direcionamento das vendas para os mercados regionais. Não, o mercado é o mercado globalizado. E, finalmente, a alternativa é a ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais. Também não. Os estados ficam à mercê das multinacionais, porque elas se instalam onde bem querem se instalar. Então, as empresas não têm mais uma pátria, elas são globalizadas. Então, a alternativa que resta diz respeito ao emprego, ao trabalho, o aumento da mobilidade ocupacional. Alternativa B. Bom, então vejamos o texto que está na tela. Solução da questão 38. Além de uma nova estruturação do trabalho, uma das maiores consequências da globalização foi o desemprego em massa no final do século XX e início da globalização. A OIT informou que o número de desempregados ou subempregados no planeta era de 1 bilhão. Assim, uma consequência social da reestruturação do trabalho e do desemprego derivada dessas estratégias globalizadas tem sido: alternativa B, o aumento da mobilidade ocupacional. No próximo vídeo, vamos concluir as questões da prova de Ciências Humanas de 2012. Se você gostou, dê um like e assine o nosso canal.